Pronto, agora já está gravando. Os pedidos da oração da igreja estão assim no boletim. A igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD nos cultos de quinta e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, diáconos, dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. Bom, irmãos, deixa eu só abrir a lista aqui de quem está aqui, para a gente poder fazer uma oração mais interativa, né? Ô Moreira, não sei se você está disponível aí. Se tiver, me dá um ok aqui, por favor. Vou te pedir para orar pela sociedade, família e governo, por favor. Pastor, está disponível aí? Vou pedir para o pastor orar pela nossa igreja. Renata, vou pedir para você orar pela família missionária e pelas missões. Essa semana a família missionária está lá em Guiné-Bissau, lá no continente africano, né, na capital, na cidade de Bissau. Pastor Paulo e Maria, os seus filhos Sara e Timóteo. Bom, irmãos, o Moreira tá ok, né? Tá me ouvindo? Tô, tá bom. Então, aí, irmãos, assim que um acabar de orar, o outro pode desmutar e orar, tá? Vamos começar a orar então. Pode ir, Moreira, por favor. Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, por esse momento que é ímpar na nossa vida, Deus. Primeiro, poder dormir e acordar, Deus, na Tua presença. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, primeiramente, esse momento, Senhor meu Deus, de nos reunirmos, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor meu Deus. A palavra é essa, Deus, que sabemos que é para admoestar, confrontar, mas principalmente, Senhor meu Deus, nos mostrar o caminho que vai ao Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a nossa sociedade, Senhor Deus, que passa por um momento, Deus, de dificuldade, em razão da pandemia, Senhor Deus. Nós vemos vários problemas, Senhor Deus, na área de saúde, segurança, Deus. Embora já sabemos, Deus, que esses problemas já existiam, agora só afloram, Senhor Deus. Mas nós te pedimos ainda, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso país, Senhor Deus, que possamos passar, meu Deus, por esse momento, Senhor, meu Deus, fortificados no Senhor, Pai querido e Pai amado. Lembramos ainda do nosso país. Nosso país está dividido, Deus, por diversos problemas, principalmente políticos, Senhor, meu Deus. Cada um olhando para o seu umbigo, Senhor, meu Deus. Cada um querendo sobrepor sobre o outro, Deus, e esquecendo do povo. A nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor possa reunir todos, Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus, nos direcionando para uma saída, Senhor meu Deus, para uma saída do país, Senhor Deus, melhor do que está, Senhor meu Deus. E que o Senhor possa, Deus, sempre nos conduzir por este caminho. Abençoe, Senhor meu Deus, esse momento que iremos ter com a Tua palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por tua graça, bondade, por tua boa mão, teu consolo, teu conforto, o teu socorro, Senhor, teu pastoreio, a tua manutenção, a tua provisão sobre a nossa vida, sobre todo o universo, sobre toda a tua criação. Nós queremos te pedir, Senhor, por tua igreja, espalhadas por esse mundo, aonde eles estão pregando a tua palavra, Senhor, testemunhando o teu nome mesmo, diante dessa situação que estamos vivendo. A nossa oração é a tua misericórdia e a tua graça sobre nós, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos segure no prumo correto e na conduta correta da nossa vida, Senhor.
mesmo sem a comunhão presencial no corpo de Cristo. Dai-nos graça de não nos desviarmos, não relaxarmos a nossa piedade, a nossa compaixão, a nossa vida, Senhor, de devocional, de estudo, de oração. Ajuda-nos, Senhor, a saber conviver nesse tempo, dependendo do Senhor, buscando a Tua face. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a leitura do que está acontecendo pelos olhos da Escritura, que nós não venhamos, Senhor, a nos apavorar com as notícias que correm pela mídia, Senhor, mas que tenhamos confiança no Senhor. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, fortalece a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor, para que ela persista, Senhor, na caminhada com o Senhor. Eu te peço em especial pela igreja aqui do Jardim Canadá, os meus irmãos, as minhas ovelhas, as famílias, os maridos, as esposas, os filhos. Que a Tua boa mão esteja fortalecendo, Senhor, esteja animando, esteja, Senhor, sustentando cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Para que não se perca, para que o Senhor não se deixe se perder pela quantidade de opções que a TV oferece, mas que isso, Senhor, não roube dos nossos corações a nossa devocional, Senhor, o nosso estudo, a nossa oração, Senhor. Fortalece cada líder de igreja, cada marido, Senhor. Dê força, dê, Senhor, sabedoria, discernimento para conduzir o lar. Dê também as mulheres, as esposas, sabedoria para serem, Senhor, boas auxiliadoras, para educarem, conduzir os filhos, né, nesse contexto, Pai. E livra-nos, Senhor, desse mal. Tem misericórdia de nós. Também te pedimos por todos aqueles que estão, Senhor, acometidos, né, com esse vírus. Temos visto já irmãos morrendo, pastores morrendo por essa praga, Senhor. Senhor, tem misericórdia dos familiares, tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles pastores também contaminados por esse vírus. Senhor, tem misericórdia. Socorre-nos em Tua graça, assim como Tu socorreste o Teu povo. Quando caminhava pelo deserto, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, ainda na Tua presença, nós queremos Te agradecer, Pai, pela vida de todas as pessoas que se dispõem a levar a Tua palavra, a fazer esse trabalho de missões no mundo, ó Deus. Nós sabemos que é um trabalho árduo, difícil, muitas vezes em territórios hostis e que representam ameaças até mesmo contra a própria vida, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que habita no coração de cada uma dessas pessoas, capacitando, fortalecendo, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor, em especial, a vida do pastor Paulo e da família dele. Pedimos que o Senhor, ó Deus, cubra de graça e de proteção cada um, ó Deus, de disposição, de ânimo, de fé, Senhor, e de amor. Que o Senhor esteja com cada um deles nesse lugar que eles estão agora, ó Deus, sustentando, suprindo todas as necessidades, primeiro as espirituais e depois as físicas, Senhor. Dando livramento, ó Deus, diante dessa situação que o mundo inteiro tem vivido. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que com todo amor e cuidado, o Senhor esteja com a sua mão poderosa sobre a vida da família do pastor Paulo e de todos os missionários espalhados pelo mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco também durante todo o dia de hoje e coloque no nosso coração, ó Deus, a disposição de fazer missão onde quer que nós estejamos, Senhor, dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos, que, ó Deus, nós tenhamos um coração disposto a levar a Tua palavra, onde quer que nós formos e onde quer que nós andarmos, Senhor.
Em nome de Jesus, esteja conosco, nos protegendo, nos guardando e suprindo todas as nossas necessidades hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, então, graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus por tudo que o Senhor Deus deu capacidade ao homem, né, de fazer tudo isso, né? Os celulares, os computadores, a internet. Graças a Deus por isso, irmãos. E agora a gente pode ter a nossa aula, embora, né, distantes, né? Mas assim, com interação, né, ao vivo, sincrônico. Isso tudo é graça de Deus, isso tudo é o governo providencial de Deus suprindo, né, a sua igreja. Graças a Deus. Bom, irmãos, nessa aula então, nós vamos ver o livro de Eclesiastes. Só uma observação, se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da aula, só desmutar o microfone e fazer a pergunta, não tem nenhum problema. Se preferir deixar para o final da aula, quando encerrar, né, a aula, aí pode deixar também para o final, não tem problema, mas total liberdade, até porque o motivo de ser síncrono, né, o motivo de ser online é para poder ter as interações. Bom, irmãos, nessa aula nós vamos ver então o livro de Eclesiastes. Mas vamos fazer então uma pequena revisão da aula passada. Na última aula nós vimos o livro de Provérbios, o livro antes de Eclesiastes. Nós vimos o seu propósito. Nós vimos que o livro de Provérbios tinha o propósito principal de ser aquele livro para educação dos jovens, principalmente. Educação dos jovens de Israel. Esse era o propósito fundamental do livro. Mas não só os jovens, como a gente viu, mas todos. A instrução da sabedoria a todos. Vimos o problema principal do livro na aula passada. O primeiro bloco, nós vimos que ele serve como uma base, né? Serve como um modelo que nós devemos ler o restante do livro, né? Nós temos aqui o primeiro bloco dos primeiros 9 capítulos, que serve para interpretar os 32 capítulos do livro de Provérbios. E nós vimos que a questão central do livro de Provérbios é servir a Deus ou servir aos deuses pagãos. Ser cristão hoje em dia, né? Servir a Deus ou servir aos deuses pagãos, servir à idolatria nas diversas formas que ela existe hoje e também existiu nos tempos do autor de Provérbios. Nós vimos algumas questões ilustrativas que o autor coloca. Nós vimos a questão da esposa e da esposa, né, e da mulher adúltera. Nós vimos a questão da sabedoria e da loucura. Nós vimos várias antíteses que o autor de Provérbios coloca que devem ser interpretadas à luz dessa questão, à luz da questão religiosa, do prisma religioso, da religião verdadeira, que é a religião do Deus Nosso Senhor. Nós vimos que não devemos duas coisas no final da aula passada: absolutizar os provérbios. Então, os provérbios, a gente viu que a natureza né, dos provérbios é serem essas observações acerca da vida, né? O curso normal, vamos dizer assim, da vida. Então, os provérbios não devem ser levados como uma promessa. São observações que envolviam determinados ensinos, determinados preceitos, determinado ambiente. Então, nós não devemos absolutizar, nós não devemos nós não devemos trazer para a nossa realidade assim tão rapidamente, não devemos absolutizar. Também nós vimos que nós não devemos isolar os provérbios. Nós vimos que tem alguns trechos que falam para você fazer uma coisa, um texto fala para você fazer uma outra coisa.
Então, os provérbios, eles dependem de determinadas situações, né, para eles poderem ser colocados em prática, né? Então, nós não devemos isolá-los, nós devemos sempre tê-los em seu devido contexto. Bom, então, encerrando nossa revisão, nós vamos ver hoje o livro de Eclesiastes. Espero que a aula hoje seja mais curta. Título, então, o nosso slide diz: escrito por Salomão ou um outro sábio da corte real. Irmãos, a verdade é que nós não sabemos exatamente quem escreveu o livro de Eclesiastes. Muitos dizem que possivelmente foi Salomão. Outros dizem que pode ter sido um outro sábio, né? Um outro sábio da corte real. Mas a gente não sabe ao certo, entendeu? Tem correntes, tem gente que defende um lado, tem gente que defende o outro. Nós não vamos entrar nessa discussão aqui. Não vamos entrar. E a data vai refletir essa questão, né? Com datas entre 930 e 586 a.C. Então pode ter sido Salomão, então aí a data do início do reinado de Salomão, né? 930, e 586, que é a data do exílio. Então nós, por não sabermos exatamente qual é o autor, então essas datas ficam um pouco extensas. O propósito do livro: demonstrar que a vida vista unicamente a partir da perspectiva realista resultará em pessimismo, e oferecer a esperança por meio da obediência humilde e da fidelidade a Deus até o dia do julgamento final. Bom, irmãos, a verdade é que o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, muitos pensam que ele é muito pessimista demais, né? O propósito do livro, então, como a gente acabou de ler, é mostrar que esse pessimismo, na verdade, ele vem da pessoa que toma a posição realista unicamente. Então, toma essa posição que só considera o real, não considera mais nada. Nós vamos entender melhor o que significa isso daqui a pouco. E a esperança que o autor vai passar para os leitores é exatamente isso: obediência humilde. Obedecer humildemente ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Isso até o dia do julgamento final. Devemos ser fiéis ao Senhor e obedientes humildemente ao Senhor. Essa é a proposta do livro de Eclesiastes. Bom, irmãos, entrando então no nosso livro, deixa eu conseguir passar aqui. Já vou passar tudo de uma vez. Deixa eu voltar agora para a tela de lá. Aqui. Irmãos, a verdade é que esse livro de Eclesiastes é um livro muito difícil de interpretar. Na verdade, todas, pelo menos as pessoas que eu li, consideram que é o livro mais difícil de se interpretar do Antigo Testamento. É o livro mais difícil. Isso por diversas razões. Por exemplo, espero que os irmãos estejam com as suas Bíblias aí abertas. Por exemplo, ele é um livro que tem passagens chocantes. Por exemplo, capítulo 2, versos 15 e 16 dizem assim: pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que isso também era vaidade, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, da mesma sorte o estulto. Veja que passagem complicada, né? Uma passagem até chocante, né? Outra passagem, o capítulo 4, verso 4, diz assim: então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras
provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Veja que afirmação chocante, né, do autor de Eclesiastes. O livro também ele tem passagens que vão estranhar um pouco assim, os leitores. Por exemplo, capítulo 7, versos 16 a 18, diz assim: Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isso e também daquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Irmãos, que declarações um pouco difíceis, né, de entender para a gente, né? Mas vamos caminhar. O livro também é difícil de ser interpretado porque ele tem uma conotação um pouco cética, né? Nós temos aqueles refrões que todo mundo conhece, né, do livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aquele outro refrão, correr atrás do vento. Aquele outro refrão, que proveito tem? Então veja como o autor de Eclesiastes passa realmente uma perspectiva um pouco cética, né? Um pouco de não crer nas coisas. Então, diante de tudo isso, como que a gente pode entender essa mensagem? Né? Como que a gente pode compreender a mensagem do livro de Eclesiastes? Bom, nessa aula nós vamos tentar dar algumas direções para os irmãos. Porém, é fundamental para isso, para a gente entender como deve ser interpretado, a gente tem que entender a estrutura do livro. Nós sabemos que ele tem uma estrutura sanduíche. O que é aquela estrutura sanduíche? A gente já viu isso em alguns livros. Nós vimos isso, por exemplo, no livro de Jó, né? Que tem uma consideração de Deus no princípio, outra consideração de Deus no final, fazendo um sanduíche. Bom, o livro de Eclesiastes é bem parecido, é uma estrutura sanduíche. Nós temos um prólogo, que está aí, o prólogo, que vocês estão vendo aí no slide. Vou ler aqui o verso 1. Diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então os irmãos perceberam que é uma pessoa aqui, né? É um autor que está introduzindo um texto de um outro autor, né? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, vaidades, diz o pregador. Então, a partir de agora vai ser o discurso dessa pessoa aqui, pregador. Então teve um prólogo, que foi um autor, e aí vai vir o discurso todo desse autor, que é o pregador. Então vamos dizer assim, o autor 1 e o autor 2. Então depois de todo o livro, que é escrito por esse autor, o pregador, ou o Eclesiastes, né? Que é o autor principal, então ele vai escrever tudo isso aí. Os ciclos da criação, a vaidade, a efemeridade, os enigmas, esse segundo bloco, o trabalho com o temor. Ele escreve tudo isso. Deus como criador e juiz, contentamento ou inveja, o sincero comprometimento com Deus, a insatisfação com o trabalho, a vaidade de contender com Deus, o que é bom para os homens, o poder da sabedoria, o julgamento não realizado, o poder do tolo, conselhos para uma vida sábia. Então o autor, o chamado pregador, faz toda esse texto. Porém, o epílogo, né, ou seja, o fechamento, né, a conclusão do livro é feito pelo mesmo autor que escreveu o prólogo. É o autor, vamos dizer assim, o autor 1.
que é diferente do autor, o pregador. Esse autor que escreveu o prólogo e escreveu o epílogo, ele possivelmente era um mestre da sabedoria, e ele apresenta o livro e depois vai avaliar o livro no epílogo. O autor principal, como nós podemos ver aqui, é pessimista. E o sábio, que é esse que escreveu o prólogo, escreveu o epílogo, é a fonte do ensinamento positivo do livro. Isso é fundamental para a gente conseguir entender melhor o livro de Eclesiastes. Portanto, o livro de Eclesiastes é muito semelhante ao livro de Jó. Então, nós vamos ter que lembrar um pouco das aulas de Jó. E nós devemos ter uma estratégia de leitura, uma estratégia de entendimento semelhante ao livro de Jó que nós tivemos. Então, nós temos que fazer um jogo aí com a interpretação que nós temos de Jó e a interpretação de Eclesiastes. Primeiro, o corpo tem ensinamentos duvidosos quando analisados à luz do restante das Escrituras. Como que a gente leu aqui agora? São ensinamentos assim que destoam um pouco, né, do que a gente sabe das Escrituras. Nós lemos agora no livro de Eclesiastes. E os irmãos lembram lá das aulas de Jó, dos discursos de Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú e Jó, daqueles discursos do miolo? O que nós vimos lá daqueles discursos, né? A perspectiva desses homens era equivocada. Eles não fizeram a leitura correta da situação. Aqueles homens, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, e também Jó, não sabiam que Deus estava permitindo, né? Não sabiam a situação total de Jó, né? Não sabiam a situação do ponto de vista de Deus. E eles acabaram, como diz a expressão, né? Falando abobrinha, né? Falando algumas abobrinhas. Irmãos, nós estamos sugerindo que o livro de Eclesiastes é semelhante a isso. Mas não estamos dizendo que tudo nesses textos é errado. Nós vimos isso no livro de Jó e nós estamos vendo isso agora em Eclesiastes. A perspectiva desses homens era equivocada. As perspectivas dos amigos de Jó eram equivocadas. E nós estamos sugerindo que seja um pouco isso do autor de Eclesiastes também. Primeira coisa que nós devemos considerar ao falar isso. A Bíblia, irmãos, ela é inerrante. A Bíblia, ela não falha. Ela não erra. Porém, nós sabemos, pela nossa leitura, que nem todos os fatos, nem todas as coisas registradas na Bíblia são aprovadas por Deus. Nem todas as coisas são aprovadas por Deus. Nós isso desde lá do início, desde lá de Gênesis, a queda. Era da vontade de Deus que o homem caísse? Não, não era. O primeiro assassinato lá, Caim, era da vontade de Deus? Não, não era da vontade de Deus. Então a Bíblia, ela não erra. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro, aconteceu de fato, é uma verdade que não falha. Porém, existem certos fatos que, embora sejam verdade, né, vamos dizer assim, é fato que Caim matou Abel, é fato que o homem caiu, mas isso não é provado por Deus, a queda do homem e o assassinato de Abel, por exemplo. Isso, irmãos, na verdade, isso é uma grande prova para ver que a Bíblia é verdadeira, né? Porque os irmãos concordam que se a gente quisesse colocar uma perspectiva romântica, né? Uma perspectiva muito positiva, não ia ter fatos negativos no nosso livro, né? Se a gente quiser falar somente o bem, a gente só vai falar o bem. Isso prova que a Bíblia ela é verdadeira.
ela contém fatos aprovados por Deus e fatos também que não são aprovados. E nós vimos, por exemplo, o caso de Jó, e nós estamos sugerindo que o mesmo é válido para Eclesiastes. Algumas coisas do meio do livro, algumas coisas desse autor pregador, como diz na tradução, ofendem certos pontos do Antigo Testamento. E o ensinamento positivo, um ensinamento, vamos dizer assim, que traz luz ao que foi lido durante todo o livro, depois do prólogo, é esse final, esse epílogo. Em Jó, novamente fazendo paralelo, Deus aparece no redemoinho. Então Deus deu a revelação no início do livro, que Jó não sabia. Aí ocorre todos os diálogos dos amigos de Jó, de todos. E no final, Deus revela a verdade para Jó. Em Eclesiastes, o sábio faz suas advertências, da mesma forma que Deus fez lá em Jó. Para ler Eclesiastes, então, nós devemos ter uma leitura bem atenta do epílogo, que nós vamos ler aqui. O epílogo é curto e nós vamos fazer uma leitura bem detalhada dele. O epílogo, como os irmãos estão vendo aí no slide, é o capítulo 12, versos 8 a 14. Então, o verso 8 diz assim: Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, o sábio vai iniciar, esse autor que escreveu o prólogo e escreveu o epílogo, vai iniciar a sua conclusão do livro usando o próprio refrão do autor, do pregador, né? Esse refrão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, como nós já vimos. Versículo 9 diz assim: O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então, esse outro autor vai reconhecer. Ele reconhece que esse homem, o pregador, que escreveu o livro todo, menos o prólogo e o epílogo, ele é um homem sábio, com certeza. Ele é um homem que exerceu a sua tarefa de sábio, exerceu a sua tarefa de conselheiro de uma maneira que teve empenho, né? Ele teve empenho em sua tarefa. Porém, a gente deve lembrar que a verdadeira sabedoria é caracterizada pela retidão e piedade. Retidão e piedade. E nós sabemos, irmãos, que infelizmente o ofício de mestre de sabedoria foi ocupado por algumas pessoas perversas durante o Antigo Testamento. Um exemplo aqui que eu posso trazer muito claro é o exemplo de Jonadab, que está lá em 2 Samuel 13. Eu vou abrir aqui rapidamente para trazer o contexto aqui para os irmãos. Jonadab era um dos sábios da família de Davi, né, os conselheiros. E os irmãos devem lembrar dessa passagem que a gente viu. Foi ele que aconselhou o filho de Davi, Aminon, a estuprar a outra filha de Davi, Tamar. Então, era um mestre, era uma pessoa tida como sábia, que aconselhou Aminon. Mas veja como era uma pessoa perversa. Veja como o posto de sabedoria nem sempre foi ocupado por pessoas que realmente praticavam, vamos dizer assim, a sabedoria, né? Nem sempre elas eram realmente retas e piedosas. E hoje em dia a gente vê que continua, né? O posto, por exemplo, de pastor, os postos da igreja, né? Nem sempre
são ocupados por pessoas que são retas e piedosas. Por isso a igreja tem que ter o cuidado, né? Aqui na história lá de Aminon, que estuprou sua irmã Tamar, Aminon não teve a sabedoria, não teve o discernimento para entender que aquele conselho, embora fosse de um mestre, né, embora fosse de um sábio, na verdade não deveria ser feito, né? Não deveria ser feito. Então, irmãos, a advertência continua hoje. A verdadeira sabedoria é caracterizada pela retidão de vida, pela prática, pela piedade, pelo temor do Senhor. E o epílogo continua no versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Isso soa um pouco estranho para a gente, porque a gente pode ler aqui o capítulo 7, versos 23 a 29, que diz assim. Aqui é o pregador falando. Tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria, o meu juízo de tudo, a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis que eu achei, diz o pregador, conferindo coisa com outra, para a respeito delas formar meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava. Aí ele continua o texto. Irmãos, ele próprio diz, juízo que ainda procuro, né? Ou seja, ainda procuro conseguir entender as coisas, mas ainda não encontrou. E aqui o epílogo faz esse elogio, né? Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras de verdade. Porém, o epílogo continua, no versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Irmãos, o que são aguilhões e pregos, né? Aguilhão é como se fosse uma garra, né? E aqui os pregos, os irmãos sabem o que é, né? Então, o que são essas coisas? Essas coisas são dolorosas, né? Ninguém gosta, ninguém tem prazer em sentir ter um espeto fincando. Isso não dá prazer. E o versículo 12 diz: Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Irmãos, esse livro aqui, como o autor coloca aqui, não há limite para fazer livros. Esses livros certamente incluem os escritos do livro, né? Esse livro certamente inclui o discurso do livro. E esse discurso do livro, como a gente viu, é tão pessimista. Ele é tão pessimista por quê? Por que o autor, então, vai colocar esse discurso do pregador? Irmãos, esse discurso do pregador tão pessimista, ele é usado como recurso pedagógico, um recurso para ensinar o sábio para instruir o seu filho sobre os perigos dessa sabedoria especulativa, dessa sabedoria cética. O versículos 13 a 14 diz:
De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, esse é um ensinamento positivo do livro, esses 2 últimos versículos do livro. E esse é um resumo de toda a mensagem do Antigo Testamento. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, esse sábio, ele vai orientar seu filho. Ele vai, como ele diz no versículo 12, demais filho meu. Ele está orientando o seu filho. Filho, tem uma relação correta com Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Assim, temendo a Deus e guardando seus mandamentos, é que se vai compreender adequadamente o julgamento futuro, como diz aqui. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, essa é a forma adequada de entender o livro. O seu corpo, todo esse material após o prólogo e antes do epílogo, é um material assim como o livro de Jó, né? São aquelas pessoas discursando de perspectivas erradas. Algumas coisas destoam do ensinamento bíblico, como a gente viu aqui algumas coisas. Porém, nós devemos ter em mente o que o sábio acabou de nos dizer aqui. Assim como o livro de Jó, a maior parte do livro é destinada aos discursos incompatíveis, aos discursos que se destoam destoam do restante da escritura e que são discursos que saem dos participantes humanos, no caso aqui do pregador, do participante humano. Mas isso apenas para serem derrubados os argumentos errados, os argumentos incompatíveis são derrubados e demolidos quando Deus fala aqui, quando o sábio fala aqui, quando Deus falou lá no redemoinho. Irmãos, esse epílogo revela o que nós devemos ter em mente ao ler todo o livro de Eclesiastes. Nós devemos ter em mente que de tudo que se tem ouvido, ou seja, de tudo que o livro disse aqui, a suma é, ou seja, o princípio é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Essa é a chave para entender o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, como os irmãos puderam perceber, é um livro difícil, né? Difícil interpretação. Mas a gente tem que ter isso em mente. Assim como nós lemos Jó, que o prólogo e o epílogo são fundamentais para entender os discursos lá daqueles amigos de Jó que estavam de perspectiva equivocada, assim nós devemos ter em mente esse epílogo e o prólogo do livro de Eclesiastes para entender o livro de Eclesiastes. Porém, a gente pode fazer mais algumas considerações sobre o livro antes de encerrar a nossa aula. O livro de Eclesiastes, na verdade, quando os irmãos leem todo assim corrente, ele parece muito atual, mas parece muito atual mesmo, porque ele capta muito bem o desespero do mundo sem Deus. Olha aqui o capítulo 5, verso 8. Diz assim: se vires em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça,
Não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda há outros mais elevados que também exploram. Irmão, quanta atualidade nós temos no livro de Eclesiastes. A perspectiva do autor, do pregador, essa pessoa que escreve o miolo do livro, ela é uma perspectiva bem restrita. É aquele clássico jargão que ele usa. A vida debaixo do sol. Como vimos no propósito, irmãos, a vida debaixo do sol é essa perspectiva puramente realista. Então, puramente realista, para que viver, né? Para que trabalhar, né? Para que você vai sair cedo, trabalhar, para depois gastar seu dinheiro e depois não ficar nada, entendeu? É essa a perspectiva do livro, é essa a perspectiva do autor, do pregador. Para quê? É uma perspectiva puramente realista, né? Puramente material. O mundo hoje, agora, 2020, não acredita em Deus. O mundo não acredita em Deus. Mas o autor de Eclesiastes acreditava em Deus. Porém, ele duvidava do seu amor e de sua preocupação. Olha aqui o que diz um pouco antes, aqui no capítulo 5, versos 1 a 3. Guarda o pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a sua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm sonhos, e do muito falar, palavras nesses. Então, assim, ele tem uma perspectiva assim, um pouco assim, será que Deus se importa? Será que Deus está aqui, né? Será que Deus realmente ama o seu povo? Essa é a perspectiva do pregador. E como resultado disso, como resultado de não crer que Deus ama o seu povo e não crer que Deus governa a favor do seu povo, nada vai ter sentido. Nada vai ter sentido. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido disso? Os irmãos, quando lerem Eclesiastes, percebam que ele está sempre falando da morte, né? Então a ideia é o seguinte: eu passo, hoje em dia, né? Eu passo 15 anos na escola, fazendo maternal, fazendo ensino fundamental, fazendo ensino médio, depois faço 4 anos de ensino superior, depois faço mais 2 anos de uma pós-graduação, aí vou trabalhar, vou receber meu dinheiro, vou gastar meu dinheiro, vou aposentar, mas no final vou morrer, entendeu? Essa é a perspectiva do autor. Para ele, não faz nenhum sentido essa coisa. Qual que é o sentido disso? No final das coisas, mesmo você sendo assim, as profissões mais diversas, mesmo você sendo uma pessoa pobre ou sendo uma pessoa rica, mesmo você morando num lugar, morando no outro, mesmo você estando no Japão ou estando no Brasil, a morte vai dar conta de você, você vai encontrar a morte. Essa é a perspectiva do autor. E sendo realista, para o mundo sem Deus, irmãos, é só isso que resta. É só isso. Para um mundo sem Deus, é só isso que resta. Esse sentimento depressivo, né? É uma coisa assim, a morte vai dar conta de tudo, para que eu vou trabalhar, para que eu vou respirar, entenderam? Então, essa perspectiva do mundo sem Deus. Só resta isso, só resta ficar debaixo do sol e trabalhar, não tem sentido nada. Nada tem sentido. Vaidade é isso.
para o autor de Eclesiastes, a vaidade é isso, é essa coisa extremamente sem sentido. Então, por exemplo, eu vou trabalhar para depois eu gastar meu dinheiro e ficar sem dinheiro de novo. Então, o trabalho é uma vaidade. Por quê? Porque ele não tem sentido, né? Eu vou trabalhar para depois eu gastar e no final não fiquei com nada, entendeu? Para isso, essa é a vaidade, né? É a coisa sem sentido, tudo é vaidade. Irmãos, diante dessa perspectiva de Eclesiastes, nós só temos a dizer, irmãos, a vida só tem sentido em Deus, a vida só tem sentido com Deus. O mundo não tem sentido para a vida, as filosofias não têm sentido para a vida. Para o mundo, a gente é mero acaso, né? A gente foi resultado de uma evolução de milhões, bilhões de acidentes genéticos e estamos aqui. Para o mundo, é o acaso, não tem nada assim. É a vida debaixo do sol. A morte vai chegar e vai acabar e você vai ser enterrado e ninguém vai lembrar de você. Para o mundo, é isso. Para o mundo sem Deus, é isso que resta. O mundo só tem sentido em Deus. Jesus agora nos resgata da vaidade, nos resgata dessa coisa sem sentido que é a vida sem Deus. A vida sem Deus é sem sentido. Jesus estabelece o sentido da sabedoria, do trabalho, do amor, da vida. Para nós que cremos em Deus, assim o sentido da sabedoria. Para nós que cremos em Deus, assim o sentido do trabalho. Trabalho não é só ficar debaixo do sol. A gente está trabalhando para Deus, a gente está trabalhando para a glória de Deus. E quando a gente trabalha sem pensar nisso, o que vai fazer sentido para o nosso trabalho, então? Como o autor de Eclesiastes fala, né? Você vai ficar debaixo do sol trabalhando, no final não vai ter nada. Você vai morrer do mesmo jeito. Então, a vida, irmãos, só tem sentido com Deus. A vitória sobre esse inimigo invencível, né? Porque a morte para o mundo é o inimigo invencível. Ninguém consegue vencer a morte. Irmãos, Deus já nos deu essa vitória. Esse inimigo invencível não tem poder sobre a igreja. Por quê? Porque Cristo lá atrás ressuscitou. E por ele ressuscitar, a nossa vitória é garantida sobre a morte. Irmãos, é inevitável esse confronto. Se alguém está sentindo como autor do livro, ou seja, sentindo que a vida não tem sentido, sentindo que tudo assim, trabalhar debaixo do sol, tudo está meio sem sentido. Irmãos, vamos rever as verdades fundamentais do Evangelho, as verdades fundamentais da Escritura. Quais são as verdades fundamentais do Evangelho? O que dá sentido a tudo, ao mundo, o que dá sentido às coisas, o que dá sentido para a vida, o que dá sentido para os bens materiais, o que dá sentido para essas coisas. Irmãos, isso é o Evangelho. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Irmãos, em meio ao mundo sem sentido, nós temos que lembrar do nosso Deus. Sejamos cristãos, sejamos tementes a Deus, guardemos os seus mandamentos. Isso, irmãos, Deus dá o sentido para a nossa existência. Bom, irmãos, encerramos aqui então a nossa aula. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Estamos abertos para dúvidas. Ô, Rafael, Oi. eu queria só colocar. Tá dando uma falha no seu áudio.
Questão mesmo. Aproveitando a sua... Ok. Eu queria falar um pouco sobre... Só para... assim, contribuir mais com a sua aula, foi muito boa, né? Boas suas colocações. Eu queria levantar duas questões interessantes a respeito do livro de Eclesiastes. Né? A primeira é o título. Né? A gente está acostumado com o título Eclesiastes, ele é uma palavra do hebraico, né? Acho que é Keroet, se eu não me engano, ou é Coeret, algo assim, que significa professor ou pregador, ou aquele que reúne para falar alguma coisa. Então, a gente podia falar como professor, como pregador, né? No caso aqui da nossa tradução, é o pregador, né? Então, o título do livro fala sobre isso. É alguém que está pregando, né, para uma congregação, para muita gente. O segundo ponto é o que é que esse pregador faz. Isso que a gente precisa entender no texto. O livro tem um refrão, do começo ao fim. O refrão é debaixo do sol. Observe que ele fala isso o tempo todo. Ele está sempre voltando ao mesmo refrão. Por quê? O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo uma leitura de como os homens observam a vida, não é? A partir do horizontal, do mundo. Eles fazem uma leitura da vida pelos conceitos do mundo. Então você vê que ele vai estar colocando isso o tempo todo. Então o trabalho não tem valor, a riqueza tudo não tem valor porque essas pessoas são insatisfeitas com a sua realidade. Então, é isso que ele faz. Ele traz a leitura do mundo a partir do mundo sem Deus. É isso que o autor está fazendo aí. Ele faz ele põe assim, isso aqui é o que todo mundo pensa. Eu fiz a leitura, eu observei isso aqui, e é assim que a humanidade pensa, é assim que o homem comum pensa, dessa forma. Então ele vai mostrar tudo isso aí, né, que tudo que todo modo, né, toda a conduta de vida, né, dos homens, né, fazendo a leitura a partir do mundo que eles vivem, é essa que ele está fazendo aí. Ele está colocando isso, não é? Então é muito interessante a maneira que ele coloca isso, porque é chocante para a gente, mas é justamente isso, essa é a nossa realidade, quando nós fazemos a leitura por aquele que vimos, tirando Deus da nossa leitura. Observa bem. Nossa, esse trabalho está um saco. Estou detestando isso. Você está fazendo que tipo de leitura? A leitura que o autor do Eclesiastes está dizendo. Nossa, essa igreja, sabe, nossa, esse pessoal aqui é muito difícil. Você está fazendo a leitura conforme a leitura que o pregador fez em Eclesiastes. Sem a leitura realmente da cosmovisão de Deus. Então, o que é que ele está querendo aí, o autor? Ele está chamando, né, os seus ouvintes para que façam a leitura da vida pela visão de Deus, não pela visão do mundo, porque pela visão do mundo ela vai ser completamente fatalista. Por isso que ele está sempre assim, debaixo do sol, tudo muda, tudo se repete, nada diferente, debaixo do sol é assim, assim, assim. Então ele descreve isso assim, porque essa é realmente a nossa realidade, como o Rafael falou. E se a gente não tem uma leitura, né, desse contexto, pelos olhos das Escrituras, nós vamos estar fazendo e entendendo o mundo conforme o pregador de Eclesiastes, completamente com a visão pessimista, desesperançosa, desesperadora, porque nada vale a pena. Tudo é vaidade. Por exemplo, aqui todo mundo aqui trabalha, né, e trabalha muito. Se nós formos fazer uma leitura do nosso trabalho a um nível só social, vai ser uma coisa assim fatalista demais, porque é só complicação, despesa, desgaste, não é? Então, quando nós começamos a entender o nosso trabalho como para a glória de Deus, que é isso que o autor está fazendo, chamando para essa perspectiva, nós vamos ter outro entendimento do mundo e daquilo que nós fazemos. Ele traz alguns oásis aí dentro do discurso dele, chamando para essa realidade. Observa a vida sob os olhos de Deus. Vai ser muito mais bonito. Porque tudo vai fazer sentido. É como o Rafael falou. Se nós vivemos e fazemos a leitura do mundo fora da visão de Deus, vai ser um desastre. Mas se nós observarmos e fazermos a leitura da vida pelos olhos de Deus,
como a vida vai ser bonita, porque tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus e tudo vai fazer sentido. É isso que o autor está querendo dizer, né, no seu livro. É um livro assim, eu gosto mais de Eclesiastes, é um livro belíssimo. Eu começo a ler, começo a rir, porque fala de mim. Nossa, eu estou pensando igual, eu estou pensando igual isso aqui, gente, como é que pode? Né? E fala da realidade que me cerca. Aí eu caio em mim e digo, não, eu tenho que agir diferente, eu tenho que pensar diferente, eu não posso estar envolvido dessa maneira, né? Então, seria isso aí a minha contribuição, né, para a aula tão boa de Rafael. Deus abençoe os irmãos aí. Ô, Rafael, Oi. eu queria falar uma coisinha rapidinho também. Sim. Às vezes, eu estava ouvindo você falar do autor, né, de Eclesiastes, e agora ouvindo o pastor falar, é tão engraçado que se a gente não vê as coisas da perspectiva mesmo de Deus, de ver que no final de tudo a gente tem a vida eterna, a gente tem a promessa, né, da vida eterna, a gente se depara com o que ele fala mesmo. Por que a gente está se esforçando tanto? Por que trabalhar tanto? Porque assim, nós estamos vivendo na atualidade uma coisa tão extrema, tão absurda, esse vírus. Foi uma coisa que a gente nunca viu antes. Parou a Terra, parou o mundo, parou a humanidade de uma forma assim assustadora, que não teve rico, pobre, não teve situação social que ficou diferente. Nós nos deparamos diante de uma coisa que todo mundo ficou igual. Só que aí, voltando para as palavras lá do autor de Eclesiastes, eu me vi, assim, muitas vezes, exatamente igual ele, olhando a vida, olhando as coisas, falando assim, para que tanto esforço? Para que tanto trabalho, tanto desgaste? Às vezes você tem um sonho, luta, e nem sempre você realiza, mas hoje, assim, eu me deparei nessa finalidade aí, como no final, né, o autor põe. Faça tudo para a glória de Deus. E diante do que o pastor falou, tem que ser dentro da perspectiva de esperança mesmo, de colocar assim, Deus a gente tem que fazer as coisas para a glória dele, e para ter essa esperança. Que a nossa vida aqui é essa luta mesmo, mas ela é passageira e a gente tem a esperança da vida eterna, né? Eu gostei demais, sou muito assim, foi um aprendizado novo para mim. Glória a Deus. Obrigada, viu? Sim. O Rafael, Oi. rapidinho também. Ok. Eu nunca tinha parado, eu já tinha lido o livro de Eclesiastes de formas isoladas, assim, nunca tinha parado para pensar nessa ótica do livro de Eclesiastes. E aí você falando e o pastor falando, eu me atinei para uma coisa assim que é muito interessante para nós e que nos mostra o quanto nós também somos privilegiados, né? Quando o livro de Eclesiastes foi escrito, a nossa esperança, o nosso Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Os evangelhos ainda não tinham sido dados para nós. A gente ainda não tinha aprendido a estar contente em todas as situações. A gente ainda não tinha... o Salvador ainda não tinha vindo ao mundo. Então, olha o nosso privilégio de hoje a gente poder ler o livro de Eclesiastes e olhar para a cruz que já aconteceu e esperar num Deus vivo, verdadeiro, que veio, que sofreu, que passou por tudo que nós
seres humanos passamos, e muito pior ainda, a gente pode olhar para ele e ter essa esperança, né? Então, na época que essa palavra, essa aula, né, essa pregação foi dada, eles viviam um cenário realmente de desesperança, eu acredito, né? Porque eles esperavam por uma promessa de um Messias que ainda não tinha vindo. Hoje não, hoje a gente pode olhar para a cruz e ter essa esperança. Então, assim, é mais um motivo que eu vejo para, quando a gente realmente fazer de todo o coração, porque nós vivemos olhando para a cruz que já veio, já morreu e que nos prometeu a vida eterna, e é isso que a gente almeja no final de tudo, né? Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Dá sentido a tanto o Antigo Testamento aponta para Jesus e a gente pode ver isso tão claramente, né? Isso é tão gostoso de saber, graças a Deus. Abel. Amém. Eu queria só comentar aqui, eu gostei muito dos comentários aí. E eu acho bem, refletindo a semana passada que nós estudamos Provérbios, né? Até o autor é o mesmo ou parecido. Tá bem em linha, mas o tema vaidade mereceu o livro. E eu acho que é isso mesmo. Eu estava, né, passando alguns pontos e até vi aqui, nunca teve tão atual, né? É tempo de abraçar, tem tempo para abraçar e tempo essa passagem é muito bonita. afastar-se de abraçar. E aí, tratando de vaidade, né? O que vale a vaidade online, né? O Rafael tá bonitão ali, de repente ele tá de short picando ali, não quer mostrar. Mas não é, hoje todo mundo em casa, e nunca foi tão forte isso. Mas eu gosto muito, acho bem interessante esse livro mesmo, porque desde o início dos tempos, o que é a vaidade, né? Foi sempre essa busca por poder da igreja era uma vaidade, ou a busca, sei lá, pelo dinheiro, por melhores bens materiais, por melhores cargos dentro de uma empresa. Então, eu acho muito legal esse livro, de sempre assim, da gente combater esse mal humano, né? O ser humano pecador, né? Que busca sempre se promover, seja por bens materiais, seja por melhores cargos, seja por poder. Ele se torna muito real. Ele se torna muito real. Porque hoje em dia... né? O Provérbios estava bem trazendo, né? Você trouxe a aula bem para a nossa realidade. Eu acho que esse livro também é um ensinamento que a gente tem que nos monitorar o tempo todo, porque pecador nós somos. Muito legal. Ele se torna muito real porque o autor de Eclesiastes, vamos dizer, ele coloca essa visão da vida sem Deus, né? Das pessoas que vão levando, vamos dizer assim, não creem em Deus. E hoje em dia nós afirmamos que o mundo não crê em Deus, né? Então a gente vê isso de uma forma muito real hoje em dia, né? Isso é muito vívido para a gente vê as pessoas que realmente as coisas, para quem não crê em Deus, tem o mínimo sentido, né? Conforme o próprio autor diz. É muito real hoje em dia isso. Bom, irmãos, mais alguma pergunta? Sim. Pode falar, Tânia. Duas coisas. Primeiro, eu queria saber, essas gravações já ficam disponíveis depois, se a gente quiser encaminhar para alguém? Tá disponível. E a outra dúvida, no início, ainda antes de a gente começar, o pastor tinha apresentado uma Bíblia, ele ia comentar alguma coisa sobre ela, eu queria ver também um pouco. Pode ser? Pode mostrar. Compre. Tá, vamos lá. Essa Bíblia, né, ela está sendo hoje a Bíblia mais indicada no Brasil como Bíblia de estudo. É a Bíblia, a Bíblia de estudo NAA. Você encontra ela na Amazon, né? Você encontra por um preço mais acessível e o frete já está incluso. Eu comprei a minha na Amazon, eu comprei pedindo um dia, chegou no outro. É muito boa, eu estou assim, muito satisfeito com ela. Os comentários são ótimos, a linguagem, né? Eles trouxeram a versão da tradução está no português mais coloquial, sem perder o conteúdo, né, teológico dos textos, né? Então, é uma Bíblia muito boa. Eu estou assim, muito satisfeito com ela, né? Eu tenho várias aqui de estudo, né? Consulto todas elas quando eu estou estudando
para montar meus sermões e meus estudos, mas essa aí, ela traz mais informação para o estudo, a respeito dos livros, né, a respeito dos comentários, tem mapas, tem concordância, é uma coisa muito, muito boa. Se você é uma pesquisadora e gosta de ler, vale a pena comprar essa Bíblia aí, para você estudar. Né? A segunda coisa é para Renata, a respeito da contextualização do livro para aquela época e para a nossa época. Existe uma similaridade muito grande, né, das duas épocas por causa da natureza do homem. Ela não mudou, é a mesma debaixo do sol, tanto na época que o livro foi escrito, como hoje. Os ouvintes da pregação de lá e de cá também são os mesmos, por causa da sua natureza. A esperança no Messias era também a mesma. Eles esperavam pelo Messias, tinham fé nisso, criam nisso por causa da lei, do sacerdócio, do templo. Então, eles tinham toda uma simbologia que apontava para a chegada do Messias. No nosso contexto, nós não vimos o Messias e nós estamos na mesma perspectiva. Nós cremos sem ver e nós acreditamos em suas promessas e esperamos a sua volta. Então, o contexto nosso é muito parecido com o dele. Então, a aplicação do livro de Eclesiastes tanto serviu para aqueles ouvintes que entenderam a mensagem ali do autor, do pregador, como para nós hoje, como nós estamos entendendo hoje. Porque o pregador ele era ungido por Deus, né, e trazia a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é a mesma naquela época e para a gente hoje. Então, nós podemos entender assim, né, que a aplicação do livro foi muito boa, tanto para aquele povo que ouviu Salomão pregar, como para nós hoje, quando, por exemplo, o Rafael prega. Né, tem o mesmo poder, né, de informação, de alcance e de proclamação. Ok? É isso aí, irmãos. Não esqueça hoje à noite, hein? Nós temos pregação hoje às 7 horas. Nós estamos pregando no livro de Deuteronômio. Então, aproveita ali o capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Nós vamos tratar sobre esse capítulo hoje. Né? Amém. E eu espero que todo mundo esteja lá. Né? Tá? Deus abençoe. Bom domingo, bom almoço. Foi um prazer estar com todos. Mesmo assim, longe, mas estamos aqui, né? Juntos também. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Estou saindo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Diana. Tchau. Tá tudo bem aqui.